Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jacel, professor de Química, e na aula de hoje nós vamos de estados físicos da matéria. É muito importante que a gente saiba os tipos de estados físicos da matéria e qual o objetivo dessas mudanças, tá bom? Então vem participar comigo dessa aula, vamos lá? Então pessoal, vamos aqui para a nossa aula de Química com estados físicos da matéria. Como vocês já sabem, eu sou o professor Jaciel. Então, nós vamos falar um pouquinho nessa aula sobre os estados físicos da matéria. Vamos lá? Para que possamos compreender melhor sobre os estados físicos da matéria, nós precisamos compreender um pouquinho sobre o conceito de matéria, tá bom? Então, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que contém massa e ocupa um lugar no espaço. Professor, qualquer tipo de objeto que contém massa, ocupa um lugar no espaço, eu posso dizer que é uma matéria? Sim. Da mesma forma que a gente viu lá na aula anterior, na aula passada. Tudo bem? Vamos aqui para alguns objetivos que é muito importante para a compreensão dos estados físicos da matéria. O primeiro é diferenciar os estados físicos da matéria de acordo com as características que apresentam. Por que eu preciso diferenciar os estados físicos? Justamente porque esses estados físicos, eles estão agrupados em três, né? São compostos por três estados físicos. Então eu preciso diferenciar cada um deles. Tudo certo? O próximo passo é conhecer as mudanças de estados físicos. Então essa matéria, ela sofre alterações, ela sofre mudanças quando ela sofre um aumento de temperatura ou uma diminuição dessa temperatura. Então, para isso, eu preciso conhecer essas mudanças. Em seguida, eu preciso nomear as mudanças dos estados físicos. Por quê? Porque quando há essa mudança, né? Quando há essa mudança na matéria, eu preciso saber qual é o tipo dessa mudança. Então, eu preciso dar nome para ela. Tudo bem? Vamos aqui. Como eu falei para vocês, na natureza, encontramos a matéria em três estados físicos. Quais são esses estados físicos? Vamos aqui, ó. Nós temos aí o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Vamos então agora falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, nós vamos começar pelo estado sólido. O que é um estado sólido? O estado sólido é um estado da matéria cujas características são ter volume definido, né, e uma forma. Isso é, a matéria resiste à deformação. Agora nós precisamos nos atentar um pouquinho para essa última palavra que eu disse. A matéria resiste à deformação. Porém, eu não posso dizer que ela não vai sofrer nenhum tipo de deformação. Ela pode sofrer sim uma deformação. Porém, ela é mais resistente. Por quê, professor? Justamente por conta dos átomos que estão bem agrupados. O estado sólido, eu posso definir ele. Por quê? Porque eu posso, por exemplo, palpar o objeto, né? Então ali eu vou dar a forma para aquele objeto. Se eu pego um copo, se eu palpar um copo, eu vou ali saber que é um copo. Por quê? Porque ele tem um volume, ele tem uma forma bem definida, bem detalhada. Então, se eu consigo pegar em algo, identificar
eu posso dizer que ali é um sólido. Por quê? Porque ele tem formas definidas. Como eu botei aqui como exemplo, a barra de ouro, a madeira e pedras, né? Podemos ter outros e vários tipos de sólido. Por exemplo, como eu já falei, né? Um copo, um caderno, um apagador. Então, qualquer tipo de objeto que ele tenha um volume e uma forma definida, eu posso dizer que ele é sólido. Vamos aqui para o estado líquido. O estado líquido é diferentemente do estado sólido porque ele não tem uma forma constante, né? Ele não tem uma forma definida, como nos sólidos. Para o líquido, eles assumem a forma do recipiente em que são contidos e em iguais condições de pressão, temperaturas, e o seu volume não vai mudar. Ele só vai fazer o quê? Ele só vai assumir a forma do recipiente. Por exemplo, eu coloquei aí o leite, né? O leite, ele é líquido. Porém, o que acontece aí? Ele pega e assume a forma, né, do copo. Eu coloquei o óleo de cozinha. Se eu pegar o óleo de cozinha e derramar dentro de uma panela, ele vai assumir ali aquela forma daquela panela. Da mesma forma vai acontecer com detergente, né? Então, o líquido, ele não tem uma forma constante, como o dos sólidos. Os sólidos eu posso palpar, né? O líquido, ele vai assumir a forma de um recipiente. Então tá aí um pouquinho da diferença deles. Vamos para o estado gasoso. É possível definir o volume do ar que está ao nosso redor? Sim ou não? Não dá para definir o volume, né? Então, nos gases, as formas de coesão são muito fracas, permitindo um grande afastamento das partículas, que são muito móveis e não mantêm uma forma ou um volume constante. Aí eu coloquei a panela com água a 100 graus Celsius, que é aonde vai ocorrer a evaporação da água, né? Que a gente vai ter aí uma mudança, onde nós vamos ter aí o estado gasoso da água. A queima de matéria-prima pode ser madeira, tijolo ou qualquer outro tipo de matéria. Aonde no final a gente vai ter essas fumaças aí para a atmosfera, que vai ser considerada como gases, CO2 ou outros tipos de gases. Temos também como exemplo a queima de gasolina, né? Temos aí a queima de gasolina, aonde também vamos ter aí uma forma gasosa. Primeiramente a gasolina, ela assume uma forma líquida, depois da queima, ela forma aí um estado gasoso, certo? Vamos para frente aqui. Então, mudanças de estados da matéria vai dizer assim o seguinte para nós. Um dos fatores capazes de produzir mudanças de estados é a pressão. Grandes pressões aproximam partículas e sua redução permite que elas se afastem. Então aí nós vamos ter algumas mudanças que vai ser provocada pela pressão, né? E também nós vamos ter pela temperatura. Vamos ver aqui, ó. Outro fator capaz de promover mudanças de estados é a temperatura, como eu falei para vocês. Quando aquecemos um corpo, fornecendo energia térmica para as suas partículas, assim elas passam a ter um movimento mais intenso e chocam-se mais e se afastam. Então, a pressão e a temperatura,
elas são alguns dos fatores que provocam a mudança do estado da matéria. Portanto, nós podemos dizer o seguinte: as ações da pressão e temperaturas são inversamente proporcionais. O que quer dizer isso, professor? Quando eu aumento a pressão, eu vou diminuir a minha temperatura. E quando eu aumento a minha temperatura, eu diminuo a minha pressão. Ou seja, elas são inversamente proporcionais. São elas que provocam algumas mudanças de estado da matéria. Tudo bem? Vamos aqui. Nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O ponto de fusão é representado pela letra PF e o ponto de ebulição é representado pela letra PE. Aqui na figura abaixo, do lado, nós vamos ter aí o estado sólido abaixo de zero, que é a temperatura T1. Quando se passa ali de uma temperatura de 0 graus constante até chegar na temperatura 2, nós vamos ter aí uma mudança do estado sólido para o estado líquido. Por isso nós temos aí sólido e líquido. Nós vamos ter aí um ponto de fusão. Por quê? Porque ela está passando de um estado sólido para o estado líquido. Então eu vou ter aí um ponto de fusão, que é a 0 graus Celsius. Passando a uma temperatura constante, nós vamos ter o estado líquido. E quando esse estado líquido chegar a uma temperatura a 100 graus Celsius, que é na temperatura 3, o que vai acontecer? Nós vamos ter aí outra mudança do estado físico, onde nós vamos ter aí o líquido e vapor, que vai estar entre a temperatura 3 e a temperatura 4. Então, passando de 100 graus Celsius, nós vamos ter aí um estado físico da matéria chamado de ponto de ebulição, que é o ponto que vai se evaporar. Bem aí numa tabela ao lado, você pode ver aí, ó, material. Nós temos água, álcool etílico, amônia e etc. Eu quero dar o exemplo para vocês aí da água, né, que é um dos compostos que a gente utiliza mais no nosso dia a dia. Então, vocês podem observar aí, o ponto de fusão da água é 0. Então, quando se sai de 0 e vai aumentando a temperatura, nós vamos ter aí o ponto de fusão, que vai ser o estado sólido para o líquido. Quando essa água atinge uma temperatura de 100 graus Celsius acima, nós vamos ter aí o ponto de ebulição, que já é o ponto que vai se evaporar-se a água. Tá bom? Então vamos aqui para o nosso gráfico, o nosso último gráfico. Vamos lá? Com mudança dos estados físicos da matéria. Então preste muita atenção comigo. Em cima você tem aí o aumento da temperatura na linha vermelha, direcionando para a direita. Embaixo nós temos redução da temperatura numa linha azul, direcionando para o lado esquerdo. E aí no meio nós vamos ter os 3 estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Bom, então eu estou no estado sólido. Quando eu saio do estado sólido para o líquido, eu posso dizer que aí está tendo uma mudança do sólido para o líquido
que eu posso dar o nome de fusão. Quando eu saio do estado sólido para o líquido, eu posso dizer que essa mudança é uma fusão, certo? Quando eu saio do estado líquido e vou para o estado gasoso, aí eu vou ter uma vaporização. A 100 graus Celsius, o meu líquido ele vai se evaporar. Então ele vai para o estado gasoso. Observação: quando eu saio do estado sólido direto para o gasoso, sem eu passar por estado líquido, aí eu vou ter um processo de sublimação. Tudo bem? Agora vamos voltar. Do estado gasoso, eu estou no estado gasoso e saio para o estado líquido, eu tenho um processo chamado de liquefação. E quando eu estou no estado líquido e passo para o sólido, eu tenho aí um processo de solidificação. Observação: quando eu saio do estado gasoso direto para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido, nós temos aí a sublimação. Outras pessoas chamam esse processo de ressublimação, que é o que eu também gosto de utilizar, a ressublimação, porque nós estamos voltando do estado gasoso para o estado sólido. Mas sublimação também está correta, tá bom? Então aqui nós estamos encerrando a nossa aula de hoje e eu quero te agradecer por ficar comigo até o final. Obrigado, tamo junto!